Olá, sejam bem-vindos. Começamos mais um webinar, hoje em parceria com a Christian Hansen. Quero falar para vocês que os nossos webinars estão sendo desenvolvidos para trazer informações e novidades sobre o mercado de alimentos e bebidas, e, logicamente, tendo os ingredientes como a estrela. O propósito dos nossos eventos online é fomentar discussões e compartilhar tendências junto com os nossos parceiros. E hoje queremos dividir com vocês uma tendência entre os consumidores, a preocupação pelo chamado Clean Label, que obviamente sempre gera discussões, mas que vem aumentando a cada ano, na verdade, vem aumentando a cada mês já. Consumidores mais atentos, estão de olho na lista de ingredientes, e a Vogler está aqui justamente para ajudá-los nesse desafio. E pensando nisso, sabemos que a cor é um dos principais fatores para a escolha do produto no ponto de venda e que tem grande influência no consumo. Afinal, em muitos casos, começamos a comer com os olhos. Então, convido hoje Bruno Russo e Paulo Rogério, do time da Christian Hansen, para apresentar a vocês soluções naturais para cores nos alimentos. Bruno, seja bem-vindo. Paulo, seja bem-vindo. E a bola está com vocês. Obrigado, Regis. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder apresentar esse webinar. Falar de cores é uma tarefa super prazerosa e que pode demorar horas e horas, porque é um assunto que envolve o sensorial e a emoção de todo mundo. Regis, oficialmente, obrigado pelo convite, parabéns pela parceria. Acho que o webinar tem se mostrado uma ferramenta super preciosa nesse período para continuar conectando o mercado e fazer o processo de inovação continuar girando de uma forma saudável em todo o mercado. Como o Regis falou, a nossa apresentação vai estar dividida em dois grandes momentos, né? Eu, com marketing, vou estar explicando muito mais o porquê a gente adiciona cor num alimento, e depois o Paulo vai explicar muito mais o como que você aplica essas cores nos alimentos através dos pigmentos, das tecnologias que nós desenvolvemos para específico para cada tipo de indústria, e depois nós vamos abrir isso para perguntas e respostas. A Christian Hansen já faz isso há mais de 145 anos. Tudo começou quando a gente desenvolveu uma solução de urucum para colorir queijos, para dar uma cor mais acentuada, amarela, nesse mercado. Diga-se de passagem, o urucum é um pigmento muito importante para nós brasileiros. 90% de todo o urucum do mundo ele é produzido aqui no Brasil e é exportado. Eu estou falando, inclusive, da nossa planta de extração aqui em Valinhos, que a gente exporta mais para o mundo inteiro, e usado tipicamente na nossa culinária brasileira, através do coloral, onde mistura urucum com fubá para desenvolver solução para cor para diversos pratos. Então, já muito, muito usado. Esse é só um dos exemplos. E começando bastante pelo básico, né? Por que adicionar cor a um produto, né? O corante é uma substância, um pigmento que tem a função de adicionar cor, intensificar a cor, realçar a cor de um alimento e bebida. Na visão da indústria, ele é super importante porque em alguns momentos o processo produtivo acaba agredindo, seja fisicamente ou por um processo de temperatura, mudança de pH, ele acaba agredindo a cor, e você precisa voltar com essa cor original do alimento. E uma das estratégias é usar uma solução de cor. Então, o suco de laranja começa a caramelizar pela temperatura, e você precisa voltar aquele tom de laranja bacana que tem para o consumidor reconhecer aquele produto como qualidade. Manter a harmonia entre processos de batches de produção diferentes. Então, o consumidor sempre está acostumado a ver aquela cor, então você precisa garantir que aquela cor vai estar em todo o pacote de biscoito, todo o alimento preparado que aquele consumidor está acostumado, e simplesmente, às vezes, adicionar cor onde não existe cor, né? Alimentos como gomas de mascar, confeitos, você precisa adicionar cor e fazer essa relação entre cor e sabor, que é super presente na cabeça do consumidor. O que a gente sabe é que a cor na intensidade certa, ela pode despertar um consumo maior do produto, e ele é um aval de qualidade para o consumidor. Quando a gente vê para o consumidor,
essa relação da cor fica ainda mais evidente, ainda mais importante, né? Não é o que o Regis abriu a apresentação. Nós começamos a comer pelos olhos, então a experiência sensorial de cor é super importante. Então aqui a gente tem alguns números interessantes, assim, no processo de compra, 85% das pessoas acham que a cor representa mais do que a metade entre os vários fatores importantes para a escolha de um produto. Ele é fator determinante. 90% dos entrevistados da indústria acham que uma cor pode atrair novos clientes. A gente teve um exemplo bastante efetivo de, por exemplo, Fanta laranja, que tem uma cor super cor laranja. Numa edição de Halloween, ela lançou uma Fanta cor negra. Isso gerou uma experimentação do produto e reforçou a marca num momento bastante interessante. E, por último, ele é um aval de qualidade, né? Você adiciona a cor, ele dá a percepção se o produto é saudável ou não é saudável. Tem uma relação direta com a qualidade. E aí nós temos um grupo novo que ajuda a impulsionar ainda mais a importância da cor, né? Nós chamamos ele de Foods ou Food Explorers, mas foi-se o tempo que a gente comia pensando em matar a fome. Hoje comer é um hábito, é uma experiência social, uma experiência cultural, é um estilo de vida, e 3 grandes elementos ajudam a indústria a desenvolver soluções para esse consumidor ávido por inovação. É o sabor, então a mistura de doce e amargo. Hoje nós temos sorvetes de bacon com calda de caramelo, de uísque misturando junto. Então essa explosão de sabor é super bem-vinda hoje para gerar experimentação na indústria. Ou você pode brincar com texturas, né? Você pode criar recheios líquidos com uma cobertura crocante, lisa, espumas. Então tudo isso tem uma grande oportunidade para ser explorado. E a cor é outro pilar que entra super importante. Aqui é onde eu vou dedicar, aqui, acho que os próximos slides, colocando exemplos mais tangíveis para a gente entender isso que eu estou falando. A cor do produto, ela pode transformar o seu produto, sair de um produto sem diferenciação para um produto que gera grande impacto emocional e gerar consumo, e você passar na frente do seu concorrente com uma solução de cor que é relativamente simples, e você mudar isso no processo produtivo. Então, algumas marcas que estão aterrissando isso, nós temos, por exemplo, o Kit Kat, e Kit Kat conseguiu trabalhar bem essa categoria, que tem um vínculo muito forte com a cor marrom, né? Então, no supermercado, por exemplo, hoje, além da cor marrom do chocolate normal, nós temos umas 3, 4 outras cores que já com tons diferentes de vermelhos, rosados, amarelados, que consegue ganhar mais espaço de gôndola para você promover a sua marca de uma forma melhor. Mas o Kit Kat foi além disso, né? Ela desenvolveu uma loja conceito que chama Kit Kat Chocolatory, está presente nas principais cidades do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem em São Paulo, no Shopping Morumbi, essa loja, onde é uma grande experiência sensorial, principalmente baseada em cor. E aqui embaixo da imagem desse slide você pode ver todas as variações de cores que foram trabalhadas com in and out, mesclando, colocando sabores diferentes, e você pode até criar e personalizar a sua versão Kit Kat. Então, um conceito bastante interessante. Outra marca que se destaca é Oreo, que tem o clássico recheio branco, muito conhecido, e que a partir dos últimos anos começou a trabalhar bastante toda essa questão de Food Explorers, né? Então, biscoitos mais finos, biscoitos crocantes, adicionar outras cores no recheio, às vezes colocar um coating diferente, uma cobertura diferente nesse biscoito, e criar versões especiais, como versões de Halloween, que tem a cor característica do laranja, tem um recheio que ele tem uma camada mais grossa, e ele tem um acentuado a cor laranja. E também a face do biscoito ficou com a cara da abóbora, para também remeter ao Halloween. Então você ajuda a criar peças de marketing quando você adiciona a cor. Outro exemplo super interessante é gin. Então, a bebida alcoólica, todo mundo sabe, é uma bebida alcoólica incolor, como grande parte do mercado, e essa marca, a Cherish, ela desenvolveu uma versão que é um azul, com uma cor, tonalidade muito, muito bonita. Ela gera uma diferenciação desde o ponto de venda, na gôndola, até o espaço que vai ser promovido num bar, numa festa, ou você deixar exposto na sua casa. Ele chama bastante atenção. E, além disso, essa marca brincou com o sensorial. Então, toda vez que você serve uma dose desse gin
e mistura com água tônica, essa cor azulada passa a ser rosa. Então gera também uma diferenciação no momento de consumo e gera bastante barulho para a marca no momento especial. E outro exemplo do lado direito do slide é o Heinz Ketchup. Não tem categoria mais cor básica do mundo que ketchup. É tomate, é vermelho e não tem muita de mudança. Mas a Heinz se desafiou e lançou uma versão verde que foi considerado o lançamento in and out de maior sucesso da Heinz nos últimos anos. Isso já começou no ano 2000 e voltou a ter 2 anos atrás. Para quem quer consultar depois na internet com mais tempo, você vai ver que eles lançaram inclusive uma outra cor roxa, uma cor roxa. Então, isso gera uma diferenciação, um de consumo bastante diferente para a marca e gera mais conteúdo, mais afinidade com o consumidor. Outro elemento que ajuda muito no momento atual é mídia social. Compartilhar as fotos, e aí o Instagram é uma excelente oportunidade, talvez seja a principal referência de mídia social, que a gente compartilha momentos e desenvolve cores instagramáveis, desenvolver marcas que utilizam isso, pode ser Corneto, Kit Kat, e essa foto ela tem que estar com um apelo visual muito bonito, que vale a pena você compartilhar isso em rede social. Então, você está vendo essa foto do hambúrguer com uma cor roxa, e está super evidente, está com um destaque bastante interessante que gera curtida, gera maior engajamento. Hoje, a terceira maior tendência no mundo de Instagram é compartilhar fotos de alimentos. Então, é como se você estivesse dando uma roupa para o alimento, usar essa estratégia de cor. Então, aqui alguns exemplos, eu tenho outro no próximo slide, alguns outros exemplos também, que parte para categorias. Starbucks, que desenvolveu o Frappuccino, um produto que muda de cor à medida que nós vamos tomando um canudo. Ela, por si só, já tem cores super vibrantes, todas de fontes naturais, e confeitos, categorias que são super dependentes de cores, como esses ursinhos de goma, que tem todas com muita cor. Aí chegamos no momento crucial, né? Quando a gente vai falando da importância da cor, mas qual a fonte de cor que nós vamos usar? Basicamente, existem 3 fontes que o mercado trabalha para adicionar cor no alimento. A primeira é a fonte artificial, são pigmentos desenvolvidos em laboratório de forma química, e a Chr. Hansen não trabalha com essa parte do portfólio, e esses produtos têm muita correlação em muitos países com risco de alergias, seja problemas respiratórios, asmas, bronquites, principalmente quando a gente está falando de crianças. Então, alguns países foram banidos, alguns países têm avisos legais que você precisa colocar na embalagem quando existe a presença desse corante artificial. Isso está aumentando, começou muito no mercado europeu, desenvolveu muito no mercado agora do Oriente Médio, Estados Unidos está em discussão, o Brasil tem algumas discussões, então isso está ganhando uma proporção maior. A melhor alternativa para substituir seria o corante natural, de fonte natural. Ele ainda é considerado um aditivo, ele vai ter o INS number, o I-number, mas ele já vem de uma fonte da natureza, e a gente pode trabalhar em formulações para desenvolver isso para diversas aplicações. E, por último caso, é uma outra solução natural, mas é um produto que deixa de ser considerado um aditivo, ele é considerado já um ingrediente, isso traz para ele diversas vantagens. Paulo vai passar com bastante detalhe isso na apresentação dele, mas são concentrados que têm de fontes bastante reconhecíveis da nós brasileiros, da mesa que a gente está acostumado a comer, são legumes, verduras, frutas, que nós estamos acostumados a comer. Então, um concentrado de cenoura, um concentrado de uva, e que tem uma mensagem de ingredientes simples que atinge mais forte uma parte do Clean Label que tem crescido muito, como o Regis colocou no começo da apresentação. E a gente trabalha também com essa versão. Quando a gente pergunta para o consumidor quais ingredientes eles gostariam de evitar, foi uma pesquisa feita pela Nielsen, diversos nível mundial, e aqui na América Latina a gente vê os 5 principais ingredientes que ele gostaria de evitar, 3 têm a palavra artificial. Então, 56% de todos os consumidores gostariam de evitar produtos que têm a palavra corante artificial, e normalmente tem isso no aviso legal, um claim escrito colorido artificialmente. Os consumidores gostariam de evitar esse tipo de produto. No Brasil,
essa questão tem ganhado uma proporção um pouco mais forte a partir do último ano. Tatrazina provavelmente é o pigmento artificial mais conhecido do mercado. Estou falando isso não só por parte da indústria, mas por parte do consumidor. E ano passado o TRF obrigou a Anvisa a usar para todo alimento que leva o corante amarelo tartrazina na formulação, deveria colocar um warning label, um aviso legal dizendo que esse produto contém tartrazina, que pode ocasionar reações alérgicas, né? Depois isso foi para o Supremo, isso gerou uma grande discussão, e isso está indo agora em stand-by, vamos esperar aí os próximos capítulos. Mas 2 meses atrás, o Põe no Rótulo, que é uma associação de consumidores bastante atuante aqui no Brasil, bastante relevante, fez um post nas suas redes sociais dizendo que compete à Anvisa ter um melhor destaque sobre alimentos que contêm a tatrazina, e aqui embaixo ele até coloca uma sugestão no listado de ingredientes, assim como tem aqueles 12 alergênicos que aparece hoje, contém glúten, por exemplo, deveria também ter contém corante amarelo tartrazina. Esse é o pedido do Põe no Rótulo. Então, toda essa discussão já gera um movimento de busca da indústria de substituir a tartrazina. A gente tem recebido alguns casos e acaba sendo uma propaganda onde o consumidor está cada vez mais atento a olhar esse tipo de situação e fazer uma pressão em cima de algumas marcas. Então, se a gente pensar em conversão, sair do artificial e ir para o natural, alguns de vocês podem estar se perguntando qual seria a melhor alternativa, né? Eu deveria ir para o corante natural, que é aditivo, ou deveria ir já para o ingrediente que colore, que é o expoente mais natural desse tipo de solução? Então, a resposta que a gente construiu passa muito por um pilar, por um pilar aqui que passa pelo mercado, né? Sua marca está no centro, aí no mercado qual é o mercado? Eu estou falando de região, estou falando do Brasil, estou falando do México, da Colômbia, da Argentina, Europa, Estados Unidos, eu vou exportar esse produto, ou esse produto vai ser só vendido no mercado local. Então isso passa pelo fator de decisão. Outro é a categoria que está inserida esse produto. Então, algumas categorias como iogurte, sorvete, tem já uma expectativa de naturalidade maior, ao passo que outras categorias, como biscoito, às vezes gomas de mascar, confeitos, bala dura, balas mastigáveis, às vezes tem maior predomínio de corantes artificiais. Então isso você tem que levar em consideração na sua decisão. Outro fator de decisão é o DNA da marca, o quanto ela quer se posicionar como produtos com a reputação da marca e produtos mais linkados com imagem de naturalidade e mais linkado com o público que, caso vai ter uma exigência forte do consumidor, ela se sente que vai estar protegida oferecendo soluções naturais. Então, isso é o posicionamento da empresa. E o último pilar é a pressão do consumidor. Já tem bastantes exemplos no mundo, aqui no Brasil, teve agora um recente no México, onde a pressão do consumidor fez o cliente, a indústria substituir essa solução artificial por uma solução natural rapidamente, justamente porque a associação de consumidor estava fazendo uma pressão muito forte e estava tendo uma imagem negativa para a marca e trabalhou aí numa conversão rapidamente. Então, esses 3 elementos você tem que ponderar e para tomar a sua decisão para que solução você vai usar. E aí, na definição de Clean Label, um nome bastante amplo, mas com definições mais amplas ainda, né? A gente não tem uma lei que regulamenta e fala assim, Clean Label é isso. Existe muito a percepção do consumidor e a percepção de diferentes mercados para entender o que é Clean Label. Então, aqui, internamente, nós segmentamos o Clean Label mais ou menos como 5 etapas, né? Desde a primeira etapa, que é simplesmente eu vou sacar qualquer aditivo artificial e vou passar isso para uma solução natural. Então, posso falar de cor, posso falar de sabor, posso falar de conservantes. Então, vou fazer essa primeira etapa ao natural e aí vou gerar a diferenciação da minha marca e vou atingir uma expectativa do consumidor. Pronto. Depois eu posso partir para uma outra linha, um outro grau de exigência do consumidor, onde eu preciso adicionar ingredientes com nomes reconhecíveis, mesmo que seja de fonte natural, por exemplo, uma antocianina, às vezes pode gerar uma dúvida do consumidor exatamente o que é uma antocianina. Então, ele prefere trabalhar como, esse aqui é um concentrado de casca de uva, concentrado de cenoura. Isso talvez seja mais simples para o consumidor entender e ele já seria uma segunda etapa de conversão.
O terceiro é manter isso, mas reduzir a lista de ingredientes. Algumas categorias têm 15, 20 aditivos na lista de ingredientes, e reduzir isso pelo menos, a gente coloca menos que 10, já seria melhor. E alguns produtos a gente já veio hoje trabalhando com 3, 4, 5 ingredientes, e todos que são com nomes bastante reconhecíveis. Por último, tem a solução sustentável, então que essa solução seja natural, que ajuda a contar uma história sustentável, que tenha contar uma história da marca, que ajuda a reforçar a posição da marca com sustentabilidade. Esse seria o próximo passo. E o último expoente seria um produto 100% natural, e que essa solução natural seja considerada orgânica. O mercado europeu hoje está bastante ativo nesse último grau de Clean Label. 60% de todos os lançamentos Clean Label na Europa hoje tem o selo de orgânico, então bastante ativo. Aqui na América Latina e Brasil nós estamos falando mais na etapa dos 3 primeiros steps aí dessa classificação. Quando a gente faz essa relação para corantes diretamente, a gente tem nesses gráficos, a gente tem uma análise do Brasil em relação ao mercado que mais puxa as demandas de Clean Label, que é o mercado europeu. Então, do lado direito aqui, a gente tem, em geral, para alimentos e bebidas, 64% de todos os lançamentos no Brasil já vem com corantes naturais, já está bastante acentuado. Esse número já foi bastante menor 5 a 7 anos atrás. Mas 1/3 ainda, ele se mantém com corantes artificiais. E só 2%, 3% aqui mantém já o concentrado como ingrediente, que pode gerar uma diferenciação. Quando a gente vai para o mercado europeu, é uma figura totalmente oposta. Só 5% desses lançamentos são feitos com corantes artificiais. 95% já com natural. Só que nessa proporção de 95%, a gente já tem quase 30% com concentrados. E se a gente vai para categorias onde a expectativa de naturalidade é ainda maior, como iogurte e sorvetes, a gente já olha aqui do lado esquerdo, na Europa, nós temos 61% de todos os lançamentos já com essa linha de concentrados, que é a nossa linha, por exemplo, que aqui a gente vende como Frutimax. O Paulo vai explicar bastante esse ponto agora, então eu vou passar a palavra para o Paulo, onde ele vai se dedicar bastante tempo nessa parte técnica, e no final a gente abre para perguntas e respostas. Paulo, é com você, obrigado. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. Então a gente vai começar a falar um pouquinho para vocês sobre esse universo aí dos corantes naturais, começando a explorar um pouco aí os pigmentos que a gente tem. Tá? Então eu vou passar para vocês um pouco do quais são as origens, né? Então a gente está falando aí dos corantes naturais, de onde eles são extraídos. Vocês vão poder ver nesse slide que está aparecendo para vocês alguns exemplos onde eu tenho aí na parte de cima qual é a fonte, e embaixo, imediatamente, qual é o pigmento que foi extraído dessa fonte. Né? Lembrando que aí a gente está falando dos corantes naturais, que são considerados aditivos. Então, você pode perceber que tem diversos tipos e tem alguns que se repetem em cor. Então, você vê aí que tem 3, por exemplo, amarelos, vários tons de laranja, vermelho. E por que eu preciso ter vários amarelos, por exemplo, né? Então, porque cada um desses pigmentos, eles vão ter características próprias. Então, por exemplo, uma das características da cúrcuma é que ela é mais sensível à luz. Então, se eu estou preparando um produto que vai ter um certo nível de exposição à luz, com embalagem transparente, alguma coisa como isso, eu preciso procurar opções, porque se eu usar uma cúrcuma comum, eu vou ter um shelf life menor, em algum tempo esse amarelo vai começar a ficar uma tonalidade mais fraca e pode até desaparecer. Então, uma opção possível aí seria, ao invés de eu escolher uma cúrcuma, eu escolher uma luteína, que é um pigmento que tem maior resistência à exposição à luz. Então, por isso que a gente tem diversas fontes, às vezes com o mesmo tipo de pigmento, às vezes com pigmentos diferentes, mas que eles têm comportamentos diferentes na aplicação, e que a gente usa esses comportamentos, essas características, para adequá-los, né? Encontrar qual é o mais adequado para cada tipo de aplicação. E, além disso, tem também a questão tecnológica, tá? Que a gente está falando aqui
no pigmento da maneira mais pura como a gente extrai ele dessa matéria-prima. Mas eu também posso usar tecnologia para estar apoiando essas características desse pigmento. Então, da mesma maneira, a cúrcuma, eu poderia, ao invés de escolher uma cúrcuma standard, uma cúrcuma padrão, mas por uma questão de legislação, eu também não posso usar nesse tipo de produto a luteína, por uma restrição regulatória, então eu poderia ter a outra opção, que seria, por exemplo, utilizar uma cúrcuma encapsulada, que é uma cúrcuma com essa tecnologia de encapsulamento, que a gente vai tratar um pouco mais dessas tecnologias, mas é só para te dar um exemplo de por que a gente tem todos esses pigmentos. Tá? Então, aí dá um overview para vocês de quais os pigmentos que a gente tem nessa linha de corantes naturais. E agora eu trago para vocês também, já saindo dessa linha de corantes naturais, e indo para essa linha de ingredientes que colore, que são a nossa linha que a gente chama de Fruit Max, quais são os principais fontes que a gente usa. Né? Lembrando que aqui eles já não são aditivos, eles vão ser declarados como concentrados. Tá? Então, eu vou estar falando aí num concentrado de beterraba, num concentrado de cenoura, num concentrado de uva. E eu gostaria de destacar aqui para vocês, por exemplo, essa Hansen Sweet Potato, que é uma batata doce especial que foi desenvolvida pela Christian Hansen, pela nossa área agrícola. Foram mais de 10 anos de trabalho, de dedicação aí, escolhendo variáveis e que trouxe um tipo, né, se desenvolveu um tipo totalmente novo de batata doce, que foi patenteado com esse nome de Hansen Sweet Potato. Né? Então, ela tem a característica de ter uma tonalidade mais avermelhada, um vermelho bem diferente do que tem no mercado, e com uma característica de, por exemplo, quando a gente fala de substituição de carmim, de conseguir aplicar uma antocianina num pH um pouco mais alto do que as antocianinas comuns suportam. Tá? Então, todos esses pigmentos, ou mesmo esses concentrados, cada um deles tem características próprias, e que vão tornar ele mais adequado para um tipo ou outro de aplicação. Tá? E é importante ressaltar para vocês que o que define um produto ser considerado um aditivo, um corante natural ou um ingrediente que colore, como os Frutimax, não é a sua origem, não é a fonte de onde ele foi extraído, e sim como ele foi processado. Então, por exemplo, eu posso ter o mesmo produto classificado como um ingrediente ou como um corante natural. Tá? O que vai diferenciar isso realmente não é a origem, mas sim o processamento que esse produto teve. Tá? Então, os concentrados, eles são o que a gente chama de minimamente processados, eles não podem ter a extração seletiva do pigmento. Tá? Isso é o que vai fazer a diferenciação entre um tipo de produto e outro, e não a sua fonte. Eu tinha começado a falar um pouquinho para vocês de tecnologia, então eu trouxe aqui um slide para tentar explorar um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento para vocês com relação a quais são essas tecnologias que são aplicadas naquele pigmento e que ajudam a gente a superar qualquer obstáculo que possa aparecer no uso dos corantes naturais. Tá? Um deles são as emulsões. Então, as emulsões nos ajudam, por exemplo, quando eu extraio todos os carotenóis, a maioria dos amarelos e laranjas que a gente tem no mercado geral de corantes naturais, quando você extrai originalmente, ele é solúvel em óleo só. E a gente sabe que a maioria das aplicações dentro da indústria de alimentos, eu preciso de um produto que seja hidrossolúvel, né, que eu possa aplicar isso em bases aquosas. Então, você consegue isso com a emulsão. Fazendo essas emulsões, você consegue transformar um produto que originalmente era solúvel em óleo em um produto hidrossolúvel. Mas não é só isso, né? Porque isso é relativamente simples. E aí que entra o diferencial da Christian Hansen. Né? Com a tecnologia que a gente desenvolveu para o preparo dessas emulsões, onde a gente consegue, aí, por exemplo, trabalhar em questões de tamanho de partícula, é que a gente faz a diferenciação do nosso produto. Então, por exemplo, posso ter ainda seguindo no exemplo da cúrcuma, posso ter uma cúrcuma, uma emulsão de cúrcuma que seja, quando eu tenho interesse nisso, um tamanho de partícula maior e que vai trazer uma turbidez. Então, é um corante que já traz uma turbidez junto com a cor. Ou, se não, se eu preciso de um produto que seja totalmente transparente, eu também tenho essa opção, diminuindo o tamanho de partícula
indo para uma partícula menor, eu consigo ter o mesmo pigmento agora num corante que não traz nada de turbidez, que é totalmente translúcido. Tá? Então, é aí que entra a diferenciação da tecnologia. Uma outra tecnologia que é bastante utilizada no mundo dos corantes naturais é o encapsulamento. Tá? Eu misturo o meu corante natural junto com o encapsulante, que pode ser, por exemplo, um amido modificado, uma proteína, passo eles por um moinho e eu obtenho, no final aqui, uma camada, uma capa protetora sobre o meu pigmento. Tá? Isso devolve ao pigmento parte da proteção que ele tinha quando ele ainda estava dentro da fonte onde a gente extraiu. Tá? Então, eu consigo aqui duas características muito importantes. Uma delas é resolver parte desses possíveis problemas que eu teria na aplicação. Então, como eu falei, a questão da cúrcuma ser sensível à luz. Com a cúrcuma encapsulada, eu consigo tá diminuindo essa sensibilidade da cúrcuma na exposição à luz. Ou então, um pigmento que seja mais sensível ao pH ácido, também com o encapsulamento eu consigo resolver esse tipo. Então, eu vou ter uma formulação standard, que é para as aplicações onde isso não é importante, e eu tenho outra formulação que é, por exemplo, uma encapsulada, que vai me ajudar a resolver esses possíveis obstáculos técnicos. Tá? E, além disso, no processo de encapsulamento, eu consigo também trabalhar tamanho de partícula. Isso é uma coisa que a Christian Hansen sempre está preocupada, porque se eu diminuir o tamanho de partícula, eu vou ter, com o meu produto, com o meu corante final, vou conseguir ter uma área, uma cobertura de superfície maior. Isso que significa que, aplicando menos corante, eu vou conseguir atingir a mesma cor, a mesma intensidade de cor que eu desejo, que antes, com o produto que não era assim, eu precisaria colocar uma dose maior. Isso traz uma redução no custo final de aplicação do produto. Tá? Então, a gente já está na terceira geração, de cap colors, está indo para a nossa quarta geração, e sempre buscando como principal objetivo, nesse caso, além da proteção do pigmento, também trazer para os nossos clientes uma redução no custo de aplicação final. A gente sabe que isso tem um impacto para os nossos clientes e a gente busca trazer essas soluções também. Uma outra tecnologia bastante interessante é a tecnologia que a gente chama de iColors, né, da linha de produto iColors, onde a gente são produtos em pó que originalmente eles foram desenvolvidos pensando para aplicação em refresco em pó, mas que hoje já se está aplicando em muitos tipos diferentes de produto. A gente tem massa, vários outros tipos de produto. E aqui a principal característica realmente é a redução de tamanho de partícula. Tá? Então, a gente tem um processo onde a gente consegue reduzir bastante o tamanho de partícula, e isso traz como benefício, além disso que eu já falei, de uma área de cobertura maior, ou seja, uma redução de custo de aplicação, a habilidade de eu tingir mais o pó. Então, quando eu tenho a necessidade de que o meu pó obtenha uma cor bastante viva, bastante intensa, a gente recomenda a utilização do produto da linha iColors. Então, eu posso ter, por exemplo, uma antocianina standard, padrão, e essa mesma antocianina na versão iColors, que ela vai ter a capacidade de tingir muito melhor o pó. E a última aqui que eu trouxe para destacar para vocês, existem outras, é claro, mas é o Frutimax, que é isso que a gente tem falado, dessa linha de concentrados, né, que são produtos minimamente processados. Aqui a gente segue um guidance da comunidade europeia, onde determina o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para diferenciar o que é um aditivo do que é um ingrediente que colore. Tá? No Brasil, a gente ainda não tem essa legislação muito clara, a Anvisa está trabalhando nisso agora, mas na Europa já tem esse guidance e a Anvisa aceita hoje em dia essa mesma denominação. Então, a gente aqui só pode empregar alguns processos físicos. Então, basicamente, a gente extrai o suco daquela fruta ou daquele vegetal, passa por processos de filtração para tirar essa parte mais sólida, né, e ficar com um suco mais claro. E aí, para você aumentar a concentração do princípio corante que tem ali, basicamente a única coisa que a gente pode fazer é uma evaporação. Então, é retirada de água através de evaporação. São bem poucos os aditivos que se podem adicionar nesse tipo de produto. Basicamente, é claro, para mim evitar problemas microbiológicos aqui, eu preciso deixar esse produto mais ácido. Tá? Mas eu só posso usar os ácidos
que já são encontrados originalmente nessa matéria-prima. Então, se eu estou falando de uma uva, é um ácido málico. Se eu estou falando de uma cenoura, eu vou ter ácido cítrico, que pode ser usado só. Tem uma série de limitações ao como esse produto pode ser processado, tá? Isso é o que vai diferenciar realmente o corante natural do concentrado minimamente processado, que é essa linha Frutimax. Quando a gente pensa realmente nessa conversão aí de corantes artificiais para corantes naturais, mas não só nesse caso, mas também quando eu falo aí de estar desenvolvendo um produto desde a sua origem já com corantes naturais, tem alguns pontos que eu preciso ter atenção. A gente está trazendo aqui alguns desses pontos para compartilhar com vocês. A gente classificou ele em sete características principais que eu tenho que prestar atenção, e a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhe de cada um deles, mas para ter um overview. Primeiro, é claro, a questão regulatória, o que pode, o que não pode para esse meu produto. Essa parte dos ingredientes que estão presentes na formulação e possíveis interações, entre eles especificamente o aroma, que geralmente está presente, é um ponto bastante importante para a gente ter atenção. A embalagem, onde eu vou aplicar, é claro, também é fundamental na escolha desse corante que eu vou utilizar. Então, se eu vou, no final, no meu produto final, ter uma embalagem transparente, se ela vai ter exposição à luz, se ela tem barreira de oxigênio ou não, tudo isso eu tenho que pensar quando eu vou escolher qual corante eu vou utilizar. O pH é super importante também para corante natural. Se eu tenho um pH mais ácido ou um pH mais básico, é uma informação super importante na escolha. Questão de fortificação, se eu tenho também ingredientes aí para fazer uma fortificação desse produto, então vitaminas, minerais, é uma informação bastante relevante. E também pensar nas etapas todas, desde o desenvolvimento até a produção do meu produto, aonde eu vou aplicar esse corante. Então, entrando um pouquinho mais de detalhe, falando aí dessa questão regulatória, eu preciso ver, primeiro, se o pigmento é permitido, mas não é só o pigmento, que a nossa legislação ela só traz ali, geralmente, o pigmento, mas eu preciso saber também se a formulação desse corante que eu quero aplicar também está autorizada para essa categoria de alimento específica. Eu preciso pensar também se é permitido aonde ele vai ser vendido. Se eu estou produzindo, se eu estou desenvolvendo aí um produto para questão de exportação, eu preciso saber se ele é permitido tanto na origem, onde eu estou produzindo, quanto onde ele vai ser vendido. E também como rotular, a forma correta de eu rotular, se eu vou declarar ali como um concentrado, ou se nesse caso eu vou declarar como um corante natural, são coisas que eu preciso ter em mente quando eu estou escolhendo o corante. Além disso, ainda alguns outros pontos, se eu preciso que ele seja certificado kosher, halal, vegetariano, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu começo a pensar na escolha desse corante natural. Outro aspecto bastante importante quando eu começo a falar desses macroingredientes, tá? Nos macroingredientes, eu preciso pensar em vários aspectos. Por exemplo, a qualidade da água. Água com muitos minerais, eu posso ter interação entre minerais, então a qualidade da água é importante para mim pensar. O conteúdo de gordura é outra coisa importante que eu tenho que pensar. Então, eu preciso estar ter em mente que se eu vou desenvolver um produto, que ele vai ter duas versões, por exemplo, ele vai ter a versão padrão, ele vai ter uma versão light reduzida em gordura. Você tem um exemplo aqui de um produto com baixo teor de gordura e o mesmo pigmento, o mesmo corante, na mesma dose aplicado aqui em outra base que tem uma quantidade maior de gordura. E parece que eu tenho doses diferentes de pigmento, mas não, é a mesma dose, a interferência que a gordura tem nisso. Então, quando eu desenvolver, eu preciso pensar que se eu vou ter uma formulação light, então eu preciso, às vezes, modificar a dose do produto, tá? A cor de fundo que eu tenho, ela pode ter um impacto também aí no meu produto, é importante eu pensar nisso, né? Se eu tenho suco, depois de um certo tempo, o suco pode começar a ter uma degradação, uma modificação da cor de fundo, nem sempre o corante vai conseguir impedir essa cor de fundo, então é algo importante. Incorporação de ar é outro ponto importante.
Para ter em mente que aqui você vê um exemplo de sorvete, onde eu tenho aqui dois exemplos, dois produtos com o mesmo corante aplicado na mesma dose, e um produto, o que está aqui à direita, com um overrun maior do que o da esquerda. Então, isso traz também, a incorporação de ar deixa o fundo mais esbranquiçado e faz parecer com que eu estou menos intenso a minha cor. Mas, na verdade, é só que o fundo ficou mais branco. E a questão do açúcar também, assim como eu falei da gordura, né? Versões com e sem açúcar também são importantes. Eu tenho um exemplo aqui em cima de um corante à base de beterraba, que foi colocado aqui numa base com açúcar, então no xarope com açúcar, e foi exposto ao sol. E o mesmo corante, na mesma dose, aplicado só em água e também exposto ao sol. Então a gente vê que onde eu tinha aqui esse açúcar, ele protegeu o pigmento, e aqui onde eu não tinha o açúcar, houve uma degradação desse pigmento, no caso que é um pigmento bastante sensível à luz. Tá? Então essa é outra característica que eu preciso me preocupar. A interação com o aroma é bastante importante, principalmente quando a gente fala em conversão para corantes naturais. Muitas vezes as pessoas também querem que o aroma seja natural, e nesse caso, os aromas naturais, as doses também vão ser maiores. E quando eu falo em doses maiores, eu vou ter uma situação de um arraste de mais solvente vindo desse aroma, e pode haver alguma interação aí entre uma emulsão, que é o aroma, com a emulsão, que é o corante. Então, pode haver alguma interação e romper uma das emulsões e gerar alguns problemas, como que a gente está mostrando aqui, isso que a gente chama de neck ring, né, que é a formação de um anel aqui em cima, ou até começar a manchar uma PET, se foi a parte corante que rompeu, né, e esse corante ele está agora na sua fase oleosa, ele pode também ter esse problema de tingimento. Outro ponto bastante importante para mim escolher qual pigmento, qual corante eu vou usar, é a embalagem. Então, se eu imagino para o meu produto final ali a questão de ter uma barreira para oxigênio, se eu vou ter uma exposição à luz, tudo isso é importante para mim escolher o pigmento mais adequado para essa situação. E até quando eu estou fazendo o desenvolvimento no laboratório, que às vezes a gente, para vocês verem esse exemplo, né, às vezes parece que aqui está com uma intensidade maior de corante, mas não é. Ou mesmo aqui parece que embaixo está mais claro, em cima, mas isso é só em função do tamanho da embalagem, né? Em todos os casos aqui é o mesmo corante da mesma dose. Então, até no desenvolvimento eu preciso pensar em qual vai ser a minha embalagem principal, porque se eu faço o desenvolvimento numa embalagem depois o produto principal vai ser em outra, isso pode parecer que é diferente. A questão do pH, que a gente falou que é bastante importante, então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. No caso, antocianinas elas mudam de cor conforme você muda o pH. Tá, isso poderia ser até uma coisa interessante, né, para fazer alguma brincadeira dentro de algum produto, e realmente às vezes a gente utiliza isso, e é o que acontece naquele exemplo que o Bruno trouxe, da bebida alcoólica, do gin, que tem aquela cor. A mudança, ela vem em função da mudança do pH, quando eu acidifico ali colocando a tônica. Só que, por outro lado, no caso da antocianina, quando eu mudo o pH, eu também desestabilizo. As antocianinas elas são muito boas para trabalhar em pHs mais ácidos. Quando eu passo de 4, 4,5, já não é uma situação favorável, elas começam a sofrer degradação e eu posso ter meu shelf life diminuído. Tá? Outros que são afetados, né, como exemplos aqui para vocês, clorofila e urucum, eles também não são recomendados na sua versão standard para aplicação em meio ácido. Então, você vê aqui que a clorofila ela pode precipitar, também o urucum pode precipitar. Mas, para tudo isso, a gente tem o emprego da tecnologia. Então, é só uma questão de eu escolher o produto mais adequado. Né? Se eu tenho aqui a clorofila ou uma clorofilina, que é um produto que a gente chama de acid stable, né? Então, acid proof, que é um produto, uma formulação feita para resistir a meio ácidos. Então, é só eu escolher o produto, né, o corante mais adequado para essa situação, com o uso dessas tecnologias. Também a questão de fortificação. Então, por exemplo, aqui, exemplos de ácido ascórbico, que ele, em algumas situações, por exemplo, com os carotenoides, ele vai ser benéfico,
Então, aqui o produto foi exposto à luz e a gente vê que quando eu tenho mais ácido ascórbico, ele beneficiou, todos estavam com o mesmo corante na mesma dose, e o que resistiu melhor à exposição à luz foi o que tinha maior conteúdo de ácido ascórbico. Isso para os carotenoides. Já para uma antocianina, acontece o contrário. A antocianina interage com o ácido ascórbico de maneira a diminuir a sua estabilidade à luz. E assim eu preciso pensar com os diversos outros minerais, né, que eu vou ter ali dentro, ou vitaminas. A gente conhece várias dessas interações e é preciso saber se eu tenho esse caso de fortificação para mim também pensar na melhor solução. E também a maneira como eu vou pensar no desenvolvimento do produto, até como eu vou aplicar ele lá no momento final. Então, se é, por exemplo, um pigmento que não é bom numa situação ácida, eu não vou adicionar quando eu estou ali no tanque, misturando os ingredientes, um pigmento que é sensível a ácido, eu não vou adicionar junto, no mesmo instante, o ácido e o pigmento, porque vai ficar muito acidificado naquele instante e vai prejudicar ali o pigmento. Assim como os que são sensíveis à temperatura. Sempre vou buscar as condições dentro do meu processo, os melhores pontos de adição dentro do processo, para se adequar à característica que aquele pigmento possa ter. Eu trouxe agora para vocês alguns exemplos dos nossos corantes naturais e também dos ingredientes que colorem, aplicado em algumas das principais categorias da indústria de alimentos. Tá? Não trouxe todos, é claro, mas eu trouxe alguns dos exemplos. Então, aqui começando por essa área de panificação, e aqui é muito interessante, porque essa linha de produtos que a gente chama de Fruit Max, que são os ingredientes que colorem, como elas não são classificadas pela legislação como aditivos, ele abre uma brecha para mim, por exemplo, usar corante onde eu não podia antes, ter cor onde eu não podia pela limitação regulatória. Então, toda essa parte de panificação, então, quando eu falo de biscoito, de pães, de bolos, alguns eu não posso usar nenhum corante, outros eu posso usar alguns naturais, mas mesmo esses naturais que eu posso usar são só 3 ou 4 e todos são amarelos. Então, eu não conseguia fugir do amarelo. Com essa linha Frutimax, por ela não ser considerada um aditivo, e sim um ingrediente, eu consigo abrir uma janela para inovação onde antes não era permitido, não era possível. Tá? Então, trouxe alguns exemplos aqui para vocês dessa indústria aqui aplicados em biscoitos, mas também pode ser em bolos, categoria onde a gente tem muita limitação. Também em pães, vocês vão ver aqui vários exemplos, várias cores possíveis. Nessa área de pães hoje está bastante comum, várias dessas grandes redes de lanchonete, mas também essas lanchonetes, hamburguerias artesanais, trabalhando muito com isso, né, com esse tipo de produto. E aqui com essa linha de ingredientes que colore, você consegue fazer isso sem estar infringindo a legislação. Trouxe alguns outros exemplos, por exemplo, em wafer, né? Tanto se eu pensar no biscoito recheado, quanto num cone, por exemplo, para sorvete, né? Te abre essa possibilidade de inovação com cores, pode fazer uma composição muito bonita. Aí vocês viram aí nos exemplos que o Bruno trouxe aquele corneto, que a casca é negra e a massa era roxa, né? Tudo feito aí com esses ingredientes que colorem. Já indo aqui para a indústria de sorvetes, outros que eu trouxe alguns exemplos para vocês, então, para mostrar um pouco da paleta de cores que a gente tem, tanto com corantes naturais, quanto com a linha Frutimax, a gente tem todo o arco-íris de cores que a indústria precisa, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para estar mostrando para vocês, de possibilidades. Indo também aí para os picolés, né? Uma paleta de cores aí para vocês estarem vendo, nas duas linhas de corantes naturais e também de Frutimax. Indo para bebidas também, muitas possibilidades, desde produtos transparentes, né, com total transparência, quanto se eu precisar, ou se eu quiser uma turbidez, e às vezes essa turbidez nos ajuda, por exemplo, na substituição de dióxido de titânio. Eu consigo reduzir ou até eliminar, usando um produto encapsulado com um tamanho de partícula um pouco maior, eliminar, por exemplo, a presença de dióxido de titânio, né, deixando o meu rótulo mais limpo com esse tipo de produto, ou se eu preciso de transparência, a gente tem também toda essa transparência presente aí.
nessa área de confeitos também, totalmente aplicável, né? Mesmo com a presença da necessidade de temperatura, tanto com ingredientes, a gente tem aqui concentrado de espirulina azul aplicado, né? Com temperatura, é possível da gente estar aplicando e ter todo esse arco-íris. Também passando aí, né? O Bruno falou um pouco de Kit Kat, a gente tem essa linha Frutimax com produtos solúveis em óleo, né? Que inclusive a gente divulgou 2 anos atrás na FISA, junto com a Vogler, chegou a ganhar um prêmio lá com essa linha de produto, com a nossa linha Frutimax solúvel em óleo, que permite aplicação em coberturas, em chocolates, marzipanás também é possível. Aí alguns exemplos também para vocês em bala de goma, em drageados, tanto possível com as 2 linhas. Marshmallow também é outra aplicação possível. Dá para aplicar também corante natural, mais que pareça muito agressivo, mas não é. E eu trouxe um último exemplo aqui para vocês, que é uma área que tem crescido muito no Brasil e no mundo inteiro, né? Ainda mais fora do Brasil, que é esses produtos que a gente chama de análogos à carne, né? Feitos de derivados de plantas, então à base de plantas, substitutos de carne à base de planta. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, eu trouxe para exemplificar algumas aplicações de algum desses produtos. E, geralmente, quando a gente fala aí dessa linha de plant-based, faz muito mais sentido, né? Quem busca esse tipo de produto está muitas vezes buscando realmente essa questão do clean label. Então, aqui é uma linha onde faz muito sentido trabalhar com essa Frutimax. Então, algumas possibilidades aqui de aplicação, por exemplo, com hambúrgueres, você pode ver a foto dele aplicado cru e depois aqui de cozido. Algumas outras possibilidades, com variações de tonalidade que o mercado busca. Então, são várias possibilidades e também já testados e aprovados em diversas bases, né? Então, em base de soja, em base de ervilha, de proteína de ervilha. Tudo isso a gente já está testando, já está desenvolvendo o conhecimento também nesse tipo de aplicação. E também para produtos emulsionados, dentro dessa linha de produtos à base de planta, né, algumas tonalidades que são as mais usadas no mercado. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. A ideia não é claro, trazer e esperar que vocês se tornem expertos nisso hoje, só com essa apresentação, senão trazer a ideia para vocês, que dá sim para aplicar corantes naturais em tudo que vocês imaginarem, em todas as aplicações da indústria de alimento, só que isso exige um pouco de conhecimento, né? Escolha desses pigmentos, tá? E dizer para vocês que a Vogler tem um time de aplicação que é também totalmente suportado pelo time de aplicação da Chr. Hansen para estar ajudando vocês na escolha desses pigmentos mais adequados para o produto de vocês, para que vocês obtenham a melhor performance possível.